Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje começaremos o estudo das aplicações das leis de Newton e faremos isso através do estudo das polias. Aqui na descrição do vídeo sempre há um índice para o aluno ser remetido diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom pessoal, vamos começar a falar de polias, pelas polias fixas primeiro. Polia é sinônimo de roldana, então tanto falar polia quanto roldana é a mesma coisa. E as polias são mais uma aplicação das leis de Newton, ok? Se nós tivermos dois corpos de massa A e B suspensos por um fio ideal é um fio que tem massa desprezível. E se a gente desconsiderar o atrito que há entre o fio e a polia, nós teremos atuando sobre esses corpos seus pesos, peso A e peso B, e as trações nos fios TA e TB. Tudo bem? Bom, como nós vamos considerar que não há atrito entre o fio e a polia, sendo a polia também ideal, né, com massa desprezível, nós podemos afirmar que, nesse caso, a tração A terá o mesmo módulo da tração B. E é por isso que eu posso chamá-las apenas de T, tudo bem? Foi o que eu coloquei aqui, ó. A tração A será igual à tração B, que será igual a T. Bom, naquele esquema do slide anterior, se eu imaginar que o peso de B é maior que o peso de A, isso hipoteticamente, né? A gente vai perceber que a aceleração de A terá sentido para cima e a aceleração de B terá sentido para baixo. Isso é óbvio, né? Porque se o peso de B for maior, o bloco B estará descendo e o bloco A estará subindo. Com isso, como o peso de B é maior e eu terei a tração apontada para cima e o peso de B apontado para baixo, eu acho a resultante de forças em sentidos opostos fazendo a maior delas menos a menor. Então, o peso de B menos a tração será igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Já no outro extremo do fio, eu tenho uma situação invertida. A tração que está apontando para cima e o peso de A é o que está apontando para baixo. Nesse caso, a tração é maior do que o peso de A, porque o bloco A está se deslocando no sentido da tração. Então, eu terei como força resultante a tração menos o peso de A, ou seja, a maior força menos a menor. E isso é igual à massa de A vezes a aceleração. Se eu somar essas duas equações, eu vou obter o peso de B menos o peso de A igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Professor, cadê a tração nessa equação, hein? Galera, menos T mais T, zerou, né? Então eu fico com o peso de B, tá aqui, menos o peso de A, que tá aqui, igual a massa de B somada com a massa de A, tá aqui, vezes a aceleração, que em módulo é a mesma tanto para um bloco quanto para o outro. Bom, por que essa equação fica desse jeito aqui? Vamos pensar aqui, ó. Vamos tirar o conjunto lá da polia e esticar o fio preso aos blocos A e B. O que nós temos aqui, ó, é o peso de B puxando para a direita, ok? E o peso de A resistindo para a esquerda. É claro que o movimento será no sentido do peso de B, porque nós tomamos como hipótese aqui em cima, ó, que ele é maior, tá certo? Bom, esses pesos estarão atuando sobre a massa de A somada à massa de B, ou seja, a massa dos dois blocos juntas é a massa de A mais a massa de B. E por isso eu posso considerar os dois corpos como se fosse apenas um. É o que eu estou dizendo aqui. Tudo bem? Vamos agora supor, do slide anterior, que nós tivéssemos o peso de A maior que o peso de B. Ao abandonarmos o sistema em repouso, o corpo B subiria em movimento acelerado, enquanto o corpo A desceria também em movimento acelerado.
Mas pode ocorrer do corpo B ser impulsionado para baixo, ser arremessado para baixo. Nesse caso, o que a gente vai ter é o corpo B descendo em movimento retardado, porque como o peso de A é maior, o bloco A vai freando, né, o bloco B, e A estaria subindo também em movimento retardado. E isso vai ocorrer até que a velocidade do sistema atingisse valor nulo. Daí em diante, é como se o sistema tivesse sido de novo abandonado em repouso. E aí nós voltaríamos a ter o movimento de subida acelerado para B e o de descida acelerado para A. O sistema abaixo é composto pelo corpo A, pelo fio e pelo corpo B. Nós temos um corpo suspenso de um dos lados da polia e outro corpo suspenso do outro lado da polia, ambos os corpos ligados por um fio que tem uma tração de um lado do corpo A e outra tração do lado do corpo B. Essas duas trações juntas formam a força de tração que atua sobre a polia, ou seja, 2T's, ok? Nós vimos anteriormente que quando as trações estão dispostas paralelamente, basta que eu some a tração em um dos fios com a outra, né? Para encontrarmos a tração exercida sobre a polia. Mas aqui a gente percebe que as trações não estão paralelamente dispostas. Então como é que eu faço para encontrar essa resultante F que representa a força de tração sobre a polia? Eu vou usar a regra do paralelogramo, que diz o seguinte: F ao quadrado é igual a T ao quadrado mais T ao quadrado. Aqui as trações são de mesma intensidade, né? Mesmo módulo. Isso porque a gente considera que não há atrito entre o fio e a polia, mais 2 vezes a primeira tração, vezes a segunda, vezes o cosseno do ângulo θ. Professor, essa não é a lei dos cossenos? Sim, é a lei dos cossenos. Mas aqui na lei dos cossenos o sinal não é negativo? De fato, o sinal é negativo. E por que aqui está positivo, gente? Olha só, eu usaria o sinal negativo se eu estivesse considerando esse ângulo aqui e quisesse encontrar o lado oposto a esse ângulo que eu estou marcando aqui, que no caso é a força F, mas não é o caso, eu estou considerando o ângulo θ, e como a força F divide o ângulo θ, passa por dentro dele, tá vendo aqui? O sinal a ser considerado é o sinal positivo mesmo. A gente viu com mais detalhes isso quando estudamos cinemática vetorial. Aqueles que ainda tiverem dúvida, dá um pulinho nessa aula para tirar essa dúvida, ok? O fato é que aqui eu uso a regra do paralelogramo para encontrar a força de tração que atua sobre essa polia. Bom, nós vimos as polias fixas, agora vamos estudar as polias móveis. Aqui a gente percebe o bloco A e o bloco B presos, respectivamente, pelo fio 1 e pelo fio 2, tá certo? O bloco A preso a uma polia 1 que é fixa, apesar dela girar, ela não tem movimento vertical, está presa ao teto. Já o bloco B preso à polia 2, que além de girar, tem movimento vertical para cima e para baixo, ok? O que nós vamos fazer é estudar exatamente esse movimento e esse comportamento das polias móveis. Então, caso haja aceleração no sistema, a gente vai ver a seguir que as acelerações dos blocos A e B terão módulos diferentes. Aliás, essa é uma das características, né, dos esquemas montados com polias móveis. Considerando na figura 1 que o peso de A é maior que o peso de B, o bloco A descerá em movimento acelerado, enquanto o bloco B subirá também em movimento acelerado. Passado o intervalo de tempo ΔT, nós teremos a situação representada na segunda figura. O bloco A desceu, enquanto o bloco B subiu, ambos em movimento acelerado. Fazendo um estudo pormenorizado do slide anterior, a gente vai ver que os deslocamentos de A e B são distintos. Mais do que isso, o módulo do deslocamento de A será o dobro do módulo do deslocamento de B. E isso a gente percebe no próprio esquema. Eu chamei de deslocamento de A essa distância que vai daqui até aqui,
e chamei o deslocamento de B a distância que vai daqui até aqui e também a distância que vai daqui até aqui. Ou seja, o deslocamento de A, o módulo do deslocamento de A, é 2 vezes o módulo do deslocamento de B. Bom, como o intervalo de tempo para ambos os deslocamentos é o mesmo, afinal esses fenômenos acontecem simultaneamente, né? Enquanto o bloco A desce, o bloco B sobe, é preciso o dobro da velocidade para percorrer o dobro da distância. Por isso eu terei também o módulo da velocidade de A sendo igual ao dobro do módulo da velocidade de B, tá certo? Mas a gente já disse que o movimento é acelerado e, portanto, a aceleração é não nula. Logo, para termos o módulo da velocidade de A valendo o dobro do módulo da velocidade de B, também é necessário que o módulo da aceleração de A seja igual ao dobro do módulo da aceleração de B. Pessoal, isso daqui é de extrema importância, vai nos ajudar a resolver vários problemas que enfrentaremos aí para frente. Prosseguindo na análise do slide anterior, falando ainda de polias móveis, isolemos as polias e os blocos como mostra a figura, onde T é a intensidade da tração no fio. Sendo a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B os módulos das acelerações dos blocos, e supondo que o sistema tenha sido abandonado em repouso, podem ocorrer 3 situações, quais sejam: primeira situação, o sistema pode ficar em repouso, obviamente, né? Eu posso abandonar os 2 blocos e os 2 blocos permanecerem em repouso. Segunda situação, o bloco A sobe e o bloco B desce. Obviamente, se o peso de B for maior que o peso de A, o bloco B descerá enquanto o bloco A irá subir. Terceira situação, o bloco A desce e o bloco B sobe. De igual modo, se o peso do bloco A for maior que o peso do bloco B, o bloco A descerá enquanto o bloco B irá subir. Cada uma dessas situações nós veremos nos slides a seguir. Primeiro caso, o sistema permanece em repouso. Bom, para que o sistema permaneça em repouso, o peso de A deve ser igual à tração e o peso de B deve ser igual a 2 trações. Isso fará com que nem o bloco A nem o bloco B se movimentem. Por que o peso de A é igual à tração? Bom, porque aqui o bloco A está preso à polia fixa por um fio, onde tem uma tração. Já o bloco B está preso à polia móvel, onde temos 2 fios, cada um deles com uma tração. Logo, o peso de B é igual a 2 trações. É exatamente isso que a gente escreveu aqui. Tudo bem? Bom, dito isso, eu posso dizer que a tração é igual ao peso de A e posso dizer que a tração é igual ao peso de B dividido por 2. Se ambos são o valor da tração, eu posso dizer que o peso de A é igual ao peso de B dividido por 2. Ou mais ainda, o peso de B é igual a 2 vezes o peso de A. Exatamente isso que eu escrevi aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ora, a aceleração da gravidade é constante para os 2 blocos. Se o peso de B é o dobro do peso de A, significa que a massa de B é o dobro da massa de A, ok? É isso que está dizendo aqui, ó. M de B é igual a 2M de A, tudo certo? Bom, se dermos um impulso ao bloco A ou ao bloco B, o sistema entrará em movimento, mas com os 2 blocos em movimento uniforme. O que significa os blocos estarem em movimento uniforme? Velocidade constante e aceleração nula, tá certo? Essa é uma característica do movimento uniforme, velocidade constante e aceleração nula. Portanto, o bloco A terá a mesma velocidade durante o percurso e o bloco B também manterá a sua velocidade durante todo o percurso, ainda que as velocidades de A e B sejam distintas. Segundo caso, quando a massa de B é maior do que o dobro da massa de A.
No caso anterior, a gente viu que quando a massa de B é igual a 2 vezes a massa de A, o sistema fica equilibrado, fica em repouso. Se nós tivermos então a massa de B maior que 2 vezes a massa de A, o bloco B puxará o bloco A, fazendo com que o bloco B desça com movimento acelerado, enquanto o bloco A suba com movimento também acelerado. Imaginando que o sistema tenha sido abandonado em repouso, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton a cada um dos blocos, tá certo? Então, fazendo a análise dos dois blocos separadamente, a gente vê o seguinte: se a aceleração do bloco B está no sentido do peso de B, é porque o peso de B é maior do que 2t. Já a aceleração do bloco A está no sentido da tração T, significa que a tração T é maior do que o peso de A. Então, a gente pode escrever a segunda lei de Newton para os dois blocos separadamente. Vamos lá. A gente aprendeu que para achar a força resultante entre duas forças que têm sentidos opostos, basta fazer a maior força menos a menor. E aqui a maior força é a tração. Então eu vou ter T menos PA. Tá aqui, ó, a tração menos o peso de A. E isso vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A. Eu estou olhando o bloco A separadamente, ok? Agora, fazendo a análise separadamente do bloco B, o que eu percebo é que o peso de B é maior que 2t, como eu já disse. E como é que eu faço para encontrar a resultante de forças que têm sentidos opostos? A maior menos a menor. É isso que está aqui, ó. E isso será igual a massa de B vezes a aceleração de B. Professor, quando a gente estava vendo polia fixa, a gente não discriminava a aceleração de A e a aceleração de B. A gente chamava ambas por A. E por que aqui eu tenho que diferenciar uma da outra? Porque nós dissemos que nesse caso a aceleração de A será 2 vezes a aceleração de B, ok? Então, lá como as acelerações eram iguais, eu poderia usar A para ambas. Aqui eu precisarei discriminar a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B, porque elas serão distintas. Terceiro caso, quando a massa de B for menor que 2 vezes a massa de A. Bom, nesse caso, vai acontecer exatamente o contrário do segundo caso. O bloco A vai descer com movimento acelerado, enquanto o bloco B vai subir também com movimento acelerado. Claro, supondo que o sistema tenha sido abandonado em repouso. Então, o que a gente percebe aqui é que agora a aceleração do bloco A está no sentido do peso de A, enquanto a aceleração de B está no sentido de 2t. Significa dizer que o peso de A é maior do que a tração e 2t é maior do que o peso de B, ok? E como é que eu encontro a resultante de forças que estão em sentidos opostos? Fazendo a maior força menos a menor. No caso do bloco A maior é o peso de A. Então eu vou fazer o peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração de A. No caso do bloco B, a maior é 2t. Então eu vou fazer 2t menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Ok? Observe aqui, ó, que eu estou discriminando a aceleração de A e a aceleração de B. Lá nas polias fixas, eu chamava ambas por A, porque lá as acelerações de A e B eram iguais, eram a mesma. Aqui, as acelerações são distintas e por isso eu preciso discriminar a aceleração de A e a aceleração de B. A propósito, a aceleração de A será o dobro da aceleração de B. Por fim, é muito importante vocês entenderem que a aceleração do bloco que está preso a uma polia fixa é o dobro da aceleração do bloco que está preso à polia móvel. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou deixar um card aqui de uma experiência que mostra a diferença de aceleração do bloco preso à polia fixa e do bloco preso à polia móvel, ok? Utilidade das polias. As polias são usadas para erguer objetos. É muito mais fácil você puxar um objeto por uma corda, por um fio, do que você entrar debaixo dele e empurrá-lo para cima.
ok? Na figura ao lado, supondo que o levantamento se dê com velocidade aproximadamente constante, a tração também será aproximadamente igual ao peso, ou seja, T é aproximadamente igual a P. Exatamente pelo fato da tração ser aproximadamente igual ao peso, as polias fixas não trazem grande vantagem mecânica, apesar de ser muito mais cômodo puxar um objeto por um fio do que empurrá-lo para cima, como eu já disse. As polias móveis, ao contrário das polias fixas, trazem grande vantagem mecânica. É necessária uma força muito menor para erguer os objetos quando estamos usando esse tipo de combinação de polias. Vamos ver isso aqui, ó. Estando o corpo preso ao eixo da polia móvel, a força que o bloco recebe para cima é 2T, ou seja, o dobro da tração no fio. Se a gente supor que a velocidade é aproximadamente constante, a gente vai ter que 2T é aproximadamente igual ao peso do bloco, ou ainda, a tração é aproximadamente a metade do peso. Bem, vamos completar nosso entendimento do que foi dito fazendo uma análise desse esquema aqui. O menino, segurando o fio, mantém o bloco C em equilíbrio. Isso significa que 2T é aproximadamente igual a P. Isso foi dito aqui, ó. Por isso é que o bloco C nem sobe e nem desce. Forças de mesma intensidade em sentidos opostos mantêm o sistema em equilíbrio, ok? E por que é que eu tenho 2T aqui? Porque aqui eu tenho uma tração nesse fio e aqui eu tenho outra tração nesse fio. Qual é a implicação disso? Se 2T é aproximadamente P, T é aproximadamente metade de P. E por isso, será preciso aplicar uma força de intensidade igual à metade do peso do bloco para erguê-lo. Nós vimos no slide anterior, quando falamos da polia fixa, que para erguer o bloco, o menino precisaria fazer uma força maior que o peso do bloco. Aqui, na polia móvel, ele precisa fazer uma força apenas maior que a metade do peso do bloco para poder erguê-lo. Aumentando o número de polias, a força necessária para levantar o bloco vai se tornando ainda menor. Bom, aqui ó, eu tenho uma tração para cá e outra para cá. Logo, as duas juntas me dão duas trações. Se eu tenho duas trações nesse fio, eu tenho também duas trações no de cá. Juntas me dão 4 trações. Então, nesse esquema, o peso do bloco é aproximadamente igual a 4T. Logo, T é aproximadamente 1/4 do peso. Ou seja, para erguer o bloco C, o menino terá que fazer uma força maior que apenas 1/4 do peso do bloco para que ele se mova para cima, facilitando assim o trabalho executado. Na prática, é bem mais comum a utilização de polias compactas, como mostra a figura ao lado. Aqui ó, nós teremos uma tração, aqui nós teremos nesse outro fio outra tração, aqui nós temos mais uma tração e aqui também outra tração e por fim teremos uma tração aqui, ó, totalizando 5 trações, ok? E por isso eu tenho 5T aproximadamente igual ao peso do bloco. Isso significa que para mover o bloco para cima, o menino terá que fazer uma força maior apenas que 1/5 do peso do bloco, tá certo? Esse é o mecanismo usado por guindastes e empilhadeiras. É por isso que eles conseguem, fazendo pouca força, erguer objetos extremamente pesados. Na nossa próxima aula, nós ainda continuaremos a estudar as aplicações das leis de Newton. Só que agora falaremos sobre o plano inclinado. Eu espero vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!